Já imaginou que o Pix, uma ferramenta tão útil, tão prática e não onerosa na vida do brasileiro, passasse agora a ser tributado? Ou seja, imagina que o brasileiro tivesse que recolher agora imposto, tributo, pela operação financeira realizada por Pix. Afinal, o convênio 50/2022 da Confaz, ela realmente vem dizer que o brasileiro vai ter agora que recolher o imposto sobre o Pix? E é bom a gente falar sobre esse tema para poder esclarecer de forma simples e direta o porquê o Pix não será tributado, ou seja, ninguém vai pagar tributo em cima do Pix. E é importante a gente falar sobre isso. Esse convênio ele vem apenas deliberar, certo? Como é um convênio recente, ele vem apenas deliberar sobre os seguintes pontos específicos. Primeiro, o Pix ele vai servir apenas como um meio de fiscalização dos estados. Como assim? Como assim? O que esse convênio está dizendo é o seguinte: vamos imaginar, certo, que uma loja, uma empresa que venda os seus produtos, seus serviços, suas mercadorias, não recolheu o Pix, não recolheu o ICMS, perdão, não recolheu o ICMS. E recebeu o pagamento daquela mercadoria através de Pix, certo? Recebeu o pagamento da mercadoria através de Pix, mas não recolheu o ICMS, que seria o imposto devido naquela operação, certo? O que é que vai acontecer? Então, a empresa pagaria o imposto devido por causa daquele Pix? Não, não. O que esse convênio vem dizer é o seguinte, que os bancos, e aqui fica bem claro aqui, ó, os bancos de qualquer espécie referente às operações não relacionadas ao serviço de adquirência deverão enviar as informações de que trata este convênio a partir do movimento de janeiro de 2022, certo? E de maneira retroativa. Ou seja, no parágrafo 5º, ele é bem claro ainda depois, quando ele fala: as transações realizadas via Pix deverão ser enviadas de forma retroativa, ou seja, os Pix feitos no passado também deverão ser enviados ao banco, ou seja, os Pix feitos anteriormente a este convênio também deverão ser enviados, tá, para os estados. Por quê? O que é que acontece? Os bancos vão ter que enviar esse relatório, certo? Essas informações, para que os estados possam desse modo verificar se naquele pagamento do Pix deve haver imposto ou não, com base legal, não por um critério próprio, por base legal. Exemplo, esse caso da empresa, digamos que a empresa não recolheu o ICMS. Como é que o Estado vai ficar sabendo se naquela operação é devido ICMS ou não? Por causa do Pix. O banco vai informar aos estados que houve aquela operação financeira, certo? O Estado vai ficar atento, vai pensar, opa, entrou dinheiro ali, por quê? Por causa disso, daquilo. Se ficar provado que o contribuinte sonegou, que o contribuinte não declarou, não emitiu nota daquele serviço, ficará configurado não somente a infração tributária, mas o dever de recolher aquele imposto devido com juros, multa e correção monetária. Ou seja, o Pix vai apenas mostrar, olha, fica atento, houve o pagamento dessa operação financeira. O Estado vai ficar atento, opa, será que vai incidir então imposto nisso? Será que vai incidir imposto nisso? Vamos pensar de uma forma parecida. Deixa eu trazer um exemplo parecido para poder ficar mais claro ainda. Vamos pensar, portanto, que o indivíduo vai comprar uma casa através de um Pix, certo? De um imóvel. Em certos casos é possível haver a isenção do imposto de renda sobre ganho de capital, que eu posso deixar isso para outro vídeo até, que é o imposto de renda que você declara ou pode ficar isento quando você vende algum imóvel, vende algum bem, quando você detém uma renda sobre aquele capital. Então o indivíduo vende o imóvel, recebe o pagamento através de Pix e não declara esse valor. Vendeu o imóvel por um valor maior do que ele havia comprado.
inclusive. Pagamento através de Pix vai alertar para a Receita Federal, certo? Que houve uma operação financeira ali. E a Receita Federal, por sua vez, vai investigar se houve sonegação ou não desse imposto. A mesma coisa vai acontecer em relação ao convênio relacionado ao ICMS. É importante falar sobre isso porque as informações que os bancos vão mandar para os estados deverão ser enviadas depois para a União. E isso irá fazer com que a Fazenda, com que os estados e a União fiquem cada vez mais atentos a essas operações em que o contribuinte deverá ficar atento para poder recolher esse imposto. Para a vida do empresário, não vai mudar muita coisa, certo? Como é possível ver, esse convênio ele é até curtinho, não tem muita coisa nele, tá vendo? É um convênio curto, e que veio para poder complementar essa questão do Pix. Mas isso também já acontece em relação aos cartões de crédito e outras operações financeiras, de forma eletrônica aqui, ó. Bem no começo ele já traz essa noção pra gente, né? Transações com cartões de débito, crédito de loja, pagamentos eletrônicos. Ou seja, esses pagamentos que acontecem de maneira eletrônica agora vai ficar muito mais rígido, vai ficar muito mais fácil de se fiscalizar, tá? E os estados passando a ficar cada vez mais atentos sobre esses fatores, ou seja, se deve recolher tributo dentro dessa operação ou não, se é devido recolher dentro dessa operação ou não. Para o empresário, ele deverá continuar emitindo nota fiscal eletrônica sobre esses serviços, certo? Para que não cometam nenhuma infração tributária. Com a exceção do MEI, que é um caso à parte, que não precisa emitir a nota fiscal, o empresário, via de regra, deverá emitir. Tá? A questão do MEI é que caso o consumidor venha a exigir essa nota fiscal, certo? Com base legal no Código de Defesa do Consumidor, aí o MEI terá que emitir a nota fiscal. Mas somente com base nisso, certo? Mas via de regra, pela lei, não teria que emitir a nota fiscal, que seria uma exceção. Tá? Mas é importante que o empresário fique atento, porque a não declaração desses valores recebidos, a não emissão de nota, irá acarretar algo muito mais grave. E nós não estamos falando somente da questão de juros, multa e correção monetária para o pagamento daquele tributo. Mas nós estamos falando também de infração criminal. E aí acaba distorcendo, saindo um pouco da seara tributária e agregando a seara tributária em relação ao débito do tributo com a infração criminal também. E aí o contribuinte teria mais problemas para poder se preocupar agora, né? Bom, o que é que nós devemos fazer? Naturalmente, os estados vão internalizar esse convênio, certo? E cada estado, dentro da sua competência, vai determinar regras mais específicas de apuração e de recolhimento, com base nesse convênio. Tá? Então, nos próximos meses é importante a gente ficar atento sobre esses fatores, para que a gente possa ficar cada vez mais ligado, ou seja, qual vai ser a posição do estado X, qual vai ser a posição do estado Y e do estado Z, para que a gente possa ir se adequando e poder orientar melhor o contribuinte, e para que o contribuinte possa ficar cada vez mais seguro e ciente sobre aquilo que deve fazer ou não sobre esse novo momento em relação ao recolhimento de uma fiscalização mais efetiva que o Estado vai começar a fazer sobre a vida do contribuinte. Tá certo? Vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos e depois a gente vem aqui falar mais sobre o tema. Forte abraço, até mais.